Olá, olá, tudo bem com você? Que bom te ter aqui para poder falar um pouquinho sobre um tema muito importante de mais um episódio do podcast do Prosperingá. Estamos aqui para falar sobre um tema muito importante, né? Sobre a Semana da Educação Financeira, que tem um tema fundamental para todos nós, que é educação financeira para crianças e adolescentes, e com um mote bem específico que significa preparando a sociedade para melhores escolhas e mais conscientes. Só que não estou sozinho. Tenho dois convidados que vão poder nos falar um pouquinho sobre esse tema e explicar para você detalhadamente como isso funciona. Vamos poder conhecê-los? Primeiramente, quero trazer aqui a Dani para que possa apresentar e falar um pouquinho sobre você, Dani. Se apresente. Oi, João, obrigada pelo convite. Que satisfação estar aqui com vocês no Prosperingá para falar sobre esse tema tão relevante e um tema que a gente precisa conversar. Eu trabalho na Sicredi Dexis, inclusive com educação financeira, né? Nós temos programas onde nós levamos educação financeira para a sociedade, para a comunidade onde nós estamos. E sim, vamos conversar, vai ser bem bacana, conta com a gente. Obrigado, Dani, por estar aqui com a gente. E junto com a Dani, estou aqui também com o Marcelo Silva. Por favor, se apresente, Marcelo. Olá, João, um prazer estar aqui também. Recebi o convite aqui do Sicredi, né? Também é uma satisfação estar aqui, é um prazer estar falando desse tema que é, como você já disse, de suma importância para todas as idades, para todas as faixas etárias, para todas as gerações, né? A gente usa a educação financeira em todos os momentos da nossa vida. Então é um prazer estar aqui. Eu atuo no Cicobi, né? Um parceiro aqui do Sicredi também, no cooperativismo, e a gente também está sempre envolvido com esse tema, né? Então estamos aqui com muita satisfação e vamos falar um pouquinho sobre isso, que com certeza vai ter um alcance aí e uma ressonância por muitas cidades por aqui em volta. E é bacana você falar sobre isso, né, dessa relevância, porque essa relevância não é só na nossa região, né, mas ela vai muito distante. Né? A gente começa falando um pouquinho que o tema ele envolve especificamente os jovens, né? Os adolescentes, as crianças. Mas tudo começa, na verdade, nessa educação com alguém ensinando essas pessoas a ter essa educação financeira. Né? Elas têm que ter uma instrução, têm que ter um apoio em relação a isso. Eu quero começar a discutir um pouquinho, né, com vocês, né, da necessidade, né, do quanto que uma pessoa adulta, né, uma pessoa realmente ali mais madura, seja ela, né, um pai, seja ela um avô, um tio ou um professor, né, tem essa importância de poder ter essa introdução, essa consciência nos jovens, né? Então, quero que vocês declarem um pouquinho para mim sobre isso, né, dessa importância, dessa relevância de ter alguém que possa começar a ter essa introdução da educação financeira na mente, né, desses adolescentes. João, educação financeira é primordial. É primordial que ela esteja desde o início, no início da construção da família, né, junto com o nascimento da criança, no movimento de início mesmo. Nós nascemos e nós estamos imersos no financeiro, não há possibilidade de eu me desvincular, né? A partir do momento que você está aqui, você pertence a algum movimento financeiro, alguma coisa de forma financeira vai acontecer com essa pessoa. Então, entender de dinheiro desde cedo, com certeza vai impactar o futuro da pessoa, vai melhorar esse futuro, né? Ela vai ter autonomia, vai ajudar ela a realizar sonhos sem ficar imerso em dívidas, né? Com certeza vai apoiar. E esse olhar para o jovem, né, para a criança, tem acontecido, graças a Deus aqui, né, no nosso país. Então, tem esse movimento, nós temos o Prosperingá. Maringá é um ponto de referência, né, para o Brasil nesse movimento, né, da gente ter uma câmara técnica que fala sobre isso, que bate nessa tecla lá com o movimento, com a sociedade, e nós conseguimos levar esse tema através das escolas, através das igrejas, né, de alguma forma, onde abrir a porta para a gente, né, nós estamos lá levando essa informação tão relevante. E sim, dinheiro, falar sobre finanças é para
todos, para todas, para as crianças, para os adolescentes, para a melhor idade, né? Então, a gente começar desde pequeno é muito importante. Quando a gente olha para fora, né, a gente vê que outros países, a criança já sabe, ela já entende o processo de poupar dentro da escola, né? E esse movimento também tem acontecido aqui no Brasil e isso é muito importante. Então, sim, precisamos falar desde cedo, a família, as crianças e todos estarem com esse contato com o dinheiro e falar sobre isso. Perfeito, Dani. Você comentou o papel de várias pessoas envolvidas nesse processo, né? Tanto a família como a escola, nesse sentido que é fundamental para ter essa introdução financeira desse jovem. E assim, Marcelo, como que você define, né? Vamos pensar que hoje, né, nós temos na nossa residência, nossa casa, crianças, né? Como que o pai, na verdade, né, o familiar, vamos colocar não especificamente, né, no pai, né, na figura, mas, né, na mãe, no familiar, no tio, numa tia, alguém que tem uma relação próxima com essa criança, consegue, na verdade, através de algumas orientações, dar essa introdução, começar a falar sobre esse tema, né, tão na base, mas que é tão importante para o futuro dessa geração. Perfeito, João. A Dani até destacou muito bem aqui que até quando a gente fala, vamos falar desse tema, né? Por que abordar esse tema? Então, assim, a gente tem que também reconhecer o apoio das cooperativas de crédito, né? A gente até falou inicialmente, o Sicredi Dex, o Cicobi Metropolitano e outras cooperativas que estão envolvidas nisso porque perceberam, né, que é um tema que tem relevância, ele tem alcance e ele tem ressonância, né? Quando a gente fala de comunicação é muito sobre isso. Então, ele tem alcance, ele alcança todas as gerações, ele alcança todas as esferas da sociedade, né? Todas as idades. Ele tem relevância porque ele envolve e permeia todas as nossas decisões de vida. E ele tem ressonância porque pode ser passado de pessoa para pessoa, de pai para filho, de amigo para amigo. Então, as cooperativas perceberam essa importância e de como as pessoas, por serem educadas financeiramente, elas se tornam adultos mais prósperos. O Prosperingá tem um nome muito, né, muito emblemático, mais prósperos, que é de crescimento, um avanço, um crescimento mesmo, que é a raiz da palavra. Então, isso, além de ser um tema extremamente relevante, como você falou, como que nós podemos ensinar a criança, o jovem, o adolescente? De maneira muito simples, a gente não precisa trazer o complexo, né? A gente sempre, eu mesmo, em algumas palestras de educação financeira, Dani, eu falo muito assim, nós aprendemos muitas coisas muito importantes na escola. E elas foram muito importantes. Mas muitas delas nós não usamos no nosso dia a dia. Não é mesmo? Sim, verdade. A maioria, uma boa parte, a maioria não, mas uma boa parte dela não, né? Agora, educação financeira é um tema que está entrando agora nas escolas. Por quê? Porque ela vai ser utilizada todos os dias. Eu não tenho assim, receio de dizer isso, todos os dias da nossa vida, até os últimos dias. Sim. Talvez até depois, né, que a gente não estiver mais aqui, porque a família ainda tem que conduzir toda a gestão financeira que ainda essa pessoa deixa, né? Então, como que nós podemos passar isso? Uma forma muito simples olha como que é simples, uma lista de compras. Uma lista de compras, fazer uma lista de compras, ela tem a capacidade de ensinar para uma criança, para um adolescente, o poder de análise, de não comprar por impulso, né? De avaliar se aquilo realmente é necessário, é uma necessidade, ou se é um desejo. Então, isso é ótimo. Exatamente, Dani. Então a gente já começa a separar ali o que é necessidade, o que é necessário, o que é um desejo. E aí eu já recomendo aqui um livro muito interessante, muito bom, que é um livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Acho que é Daniel Kahneman, o autor, né? E ele diz, ele explica de uma maneira até um pouco profunda, até, como que o nosso pensamento é construído, que nós temos vieses, né? Então, emocional, que ele é muito responsivo, ele é muito rápido, ele é muito reativo e ele pode ser provocado. Então, a gente age por impulso. Parece que não, mas a gente olha lá uma liquidação, a palavra liquidação, últimas unidades, esses gatilhos emocionais geram em nós impulso de compra. E muitas das vezes se compra aquilo que não se precisa comprar, né? E aí vem o outro lado do livro, que ele fala do devagar, que não é tão devagar assim, mas comparado com o lado emocional, que é extremamente rápido, né? Que é o lado racional. Então, há necessidade da gente parar e avaliar. Será que eu preciso disso
hoje, agora, nesse momento. Então, a lista de compra de uma forma muito didática, ela começa a ensinar isso. Ou seja, muitas das vezes, nós, pela nossa criação, pela nossa infância, nós queremos adquirir algo porque, por vezes, a nossa infância foi uma infância um pouco mais difícil e nós não tínhamos condição. Então, nós entramos naquela frase do eu mereço. Já que eu não tive antes, agora... Bem Dani, conhecida essa frase. Exatamente. Aí a gente quer se presentear. E muitas das vezes, talvez o ensino, né, de muito simples dos nossos pais não foi ideal, nós podemos adaptar agora. Que não é que eu não posso comprar. A gente muitas das vezes ouviu, muitas pessoas já ouviram essa frase, né? Posso comprar isso? O pai e a mãe falam, não tem dinheiro. E é uma frase atemporal, é ruim essa frase. Porque pode ser não tem dinheiro hoje, essa semana, mas a gente vai trabalhar, vai se desenvolver, vai se organizar, mas vai comprar. Mas para uma criança que ouviu isso 100, 200, 300 vezes, não tem dinheiro, ela pensa, poxa, agora eu tenho dinheiro. Então agora ninguém me para. Então aquilo que foi construído começa a refletir agora. E o impulso de compra, ela fala, não, antes eu não tinha, agora eu tenho, então agora eu vou comprar. E a lista... Ela apresenta uma oportunidade de não comprar. Sabe aquela coisa, se eu não comprar, Dani, agora eu perco. Então eu tenho que comprar agora, porque se eu não comprar, eu perco essa oportunidade grande, então eu tenho que até fazer um empréstimo para comprar. Não, eu posso esperar para comprar depois. Se eu colocar na minha lista, isso se torna um alvo, uma meta, e eu falo, talvez eu não compre agora, mas eu posso esperar para comprar de uma forma mais estruturada. Então, olha só, tudo isso traz por meio de uma lista de compras. Que pode ser uma lista do mercado mesmo, né? Entrar no mercado, como a gente sempre fala, entrar no mercado com fome é uma oportunidade para o carrinho cheio, mas também pode ser de outras coisas, né? Muitas das vezes nós não fazemos listas daquilo que queremos adquirir, daquilo que queremos realizar. É uma viagem? Mas está tendo uma promoção numa agência de viagem, então tem que adquirir agora? Não, eu vou anotar que eu quero fazer uma grande viagem, né? E até outras metas anotar para ir desenvolvendo a educação financeira para conseguir adquirir aquilo. Marcelo, você falando alguns pontos, né, que eu fui anotando algumas questões que me chamaram a atenção, e você começou a falar falando do alcance, né, o quanto que isso é relevante ter esse alcance. E a gente hoje temos no Brasil, né, realidades diferentes, né, pessoas, né, com rendimentos diferentes, né, gente que tem um rendimento muito mais elevado, pessoas com rendimento muito baixo também. Educação financeira, quando tu fala sobre isso, não tem que ter o pensamento, não, eu vou falar apenas quando eu tiver uma condição melhor. Na verdade, acho que para esse alcance, todo mundo, independente da sua condição, né, tendo o seu rendimento que tenha, né, independente se é um salário mínimo ou se é uma remuneração mais elevada, é importante essa consciência para qualquer um dos níveis, para que todos possam ter essa consciência e trabalhar esse pensamento. Faz sentido, Dani? Acho que é uma questão que a gente tem que ter essa preocupação. Mas eu nem tenho dinheiro, como que eu vou falar sobre isso com a minha família, né? Eu tenho as minhas contas, né, tão justas, né? Como que eu vou falar sobre isso? Passa um pouquinho dessa consciência, essa é uma fala que tem que ser para todos os níveis. Como é que você vê esse lado, Dani? Nossa, é uma ótima fala que você traz, né, pra gente discutir, João, porque assim, é uma crença limitante, nós temos várias quando nós conversamos sobre finanças ou dinheiro ou vida financeira. As pessoas muitas vezes elas acreditam que eu preciso ganhar mais para daí eu estatar uma vida financeira, uma educação financeira ou início de um poupar ou um hábito melhor com o dinheiro. E isso tá errado. Não necessariamente por eu ganhar mais, eu tenho uma vida financeira controlada. Isso não é parâmetro, né? Não é ter outro, check para um, check para outro. Qualquer pessoa pode ter uma vida financeira controlada, organizada, saudável, dormir melhor, né? Então, quando eu falo isso para as pessoas, parece uma bobagem. Não é bobagem. Todos vocês que estão nos assistindo, todas as pessoas têm essa possibilidade. Eu gosto da educação financeira porque ela é para todos. Então, e as pessoas acabam se limitando por achar que, mas eu ganho pouco, não sobra nada, né? Eu tenho 5 filhos e eu preciso
custear a nossa vida. Todas as pessoas, todos nós temos vida financeira e a gente precisa buscar a melhor forma de utilizar esse dinheiro, a melhor forma de organizá-lo, né? Criar um hábito ali de uma disciplina mesmo para você, de anotar, entender quais são os seus gastos, o que entra, o que sai, né? Mas essa fala é fundamental, é para todos, independente do salário melhor, do salário menor, enfim, todo mundo tem essa possibilidade. Agora, a gente precisa começar. Sabe a vida saudável? Sabe? Todo mundo pode fazer uma caminhada, não pode? Todo mundo pode entender qual a melhor refeição dentro daquele contexto que ele tá para buscar. Eu sempre faço essa analogia, porque a vida financeira é a mesma coisa. Quando eu falo com algumas pessoas, elas falam assim, mas Dani, eu vou começar com R$10. O brasileiro tem muito disso, né? Ele é imediatista, ele quer 10 para ter R$1.000 no final do mês. E, gente, isso não vai acontecer de forma lista, né? Eu posso garantir. Porque, assim, em nenhum lugar no mundo você tem R$10 em um mês, você tem um rendimento absurdo, né? Todo mundo precisa entender que o tempo é o melhor amigo para quem poupa, né? Então, você precisa pensar a longo prazo, né? Então, isso. Então, sim, dá para começar com 10. Dá para começar com R$1. Quando eu falo que às vezes a gente tem fundos de R$1 que você pode investir com R$1, a pessoa fica, você tá brincando? Eu falo, não, tô falando sério, né? Então, você pode começar com qualquer valor. Talvez não investir, mas já pensar numa reserva financeira, pensar em poupar, né? Então, comece com R$1, comece com 10, mas comece. É igual a vida saudável, né? Mas eu não sei o que comer. Faz uma caminhada, come uma fruta, toma mais água. A vida financeira também não é uma chave que nós vamos virar e você vai falar, nossa, agora eu sou a pessoa mais organizada do universo, né? Tô tendo vários rendimentos. Não, é um processo. E ele precisa ser iniciado, você precisa ter hábitos, disciplina. Então, é difícil, né, gente? Eu falo, não é fácil, mas todos nós podemos ter. Então, é necessário o início. E sim, João, respondendo a sua pergunta, é para todos. É indiferente de salário, do contexto, né? A gente precisa entender quais são as possibilidades e aí estudar sobre educação, né? Estudar sobre esse tema, porque assim não vai cair também na nossa cabeça, né? Então, eu sempre falo para as pessoas, coloque no seu Instagram, você não fica lá no Reels, os mais velhos, os mais novos no TikTok, né? Então, coloque esse assunto para estar dentro da sua vida de alguma forma, para você começar a colocar em prática. Perfeito. Então a gente levanta até o momento, né, o quanto que é importante a gente, como pessoas mais velhas, né, falar sobre isso diariamente com os jovens, com as crianças, né? Seja, né, como o Marcelo colocou, no mercado, numa lista, de poder ter essa organização, fazer aquela separação do que eu preciso e do que eu quero, né, que essa diferença é muito grande, né, tomar essa decisão, né, o quanto que a gente deve, na verdade, ter essa atenção do muito ou do pouco, temos que ter a consciência, pensar diariamente, né, colocar esse hábito realmente, né, na nossa vida e poder colocar isso como uma prática, né, como uma rotina, como um hábito, ter esses cuidados, né, em relação à educação financeira. E por pouco, né, como a Dani falou realmente, né, a gente pode colocar realmente numa base muito pequena de investimento, mas que já começa a ter isso. Nesse aspecto, como foi colocado, né, como que a gente, vamos imaginar, a gente ter uma adolescente, né, ou a gente tem ali uma criança que a gente quer começar com essa educação financeira, a gente quer começar a colocar ela para ter essa consciência. Tem alguma dica, alguma orientação que a gente pode ter com relação, né, ao que se falava de uma mesada, ou então o que ela recebe para poder fazer, né, comprar o lanche no colégio, ou então quando ela vai, né, sair com os amigos no final de semana, ou vai, né, num boliche, ou vai comer um lanche com os colegas. Como que a gente pode, na verdade, passar informações para esses adolescentes para que eles tenham essa consciência em relação ao dinheiro, né, a ter esses cuidados com o dinheiro, como que a gente consegue começar a falar um pouquinho, né, sobre os gastos com esses adolescentes, com esses jovens? Legal.
Eu acredito que, como a Dani falou, é começar a falar sobre isso em casa, né? É começar a falar sobre isso, sobre temas. Se você colocar uma busca lá no Instagram, você já vai ter todos os dias algum insight, algum vídeo novo, alguma, né, sugestão ali sobre o tema. Então, da mesma forma em casa. Quando você começa a falar sobre o tema, as ideias começam a surgir, né? Então, é importante começar a falar sobre isso. E aí eu até diria assim, mas a gente fala todos os dias de finança? Eu não falo todos os dias, não. Eu falo só o dia que eu uso dinheiro. Então, o dia que eu usar dinheiro, a gente fala de finanças em casa. E é todo dia. Todo né? dia. Então, a gente tem que falar. Por quê? Porque muitas das vezes as crianças, né? Eu tenho 2 filhas, mas elas já podem não fazerem a gestão por elas, mas entenderem que eu faço. Então, as crianças, elas aprendem por 2 métodos simples, vamos dizer assim, né? Existem outros, mas os 2 são os principais. Imitação e repetição. E a gente pode usar os 2, então, com elas. Porque a imitação é você mostrar para elas como você faz e ela vai começar a imitar. E a repetição é, você mostra para ela que você faz isso todo mês, toda semana, todo dia, toda ida no mercado, né? Então, é falar sobre isso, é não blindar elas como se isso não fosse um tema para ser compartilhado ou algo muito distante. Não, né, não preciso falar sobre isso. Não, a gente precisa falar sim. Qual a escolha do produto que eu faço agora? Como a Dani falou, mas eu preciso guardar quando eu ganhar mais, né? Não, se você não guardar, talvez você não vai ganhar mais, né? Quando eu tiver 50 mil, eu vou investir. Se você não começar agora, você não vai ter 50 mil para investir. Então, nós temos que começar. Tem até uma trend agora, né? Que é primeiro você começa. Isso. Depois você melhora. Isso. Então, faz todo sentido. Maravilhoso isso não mesmo. É? E ao o longo prazo, o tempo, ele é benéfico para quem sabe fazer escolhas. Para quem sabe investir. E como eu falo assim, para quem sabe investir? Para quem começa, né? Então, qualquer valor. Existe uma narrativa dentro de nós que nos induz a dizer assim, mas eu tenho pouco, João. Com pouco não dá para fazer muito. Essa é uma narrativa. E lembra bem assim, que quando a gente assiste um filme, né? O personagem, ele não vem com o nome assim, eu sou o mocinho. Eu sou o vilão. Não, existe uma narrativa que forma o personagem. Então, se a gente for usar uma analogia aqui da nossa vida financeira, a nossa vida for um filme. Se a nossa vida fosse um filme, que filme seria, né? Então, nas minhas palestras eu faço essa pergunta e vem algumas perguntas, algumas sugestões muito engraçadas, né? A procura de um milagre, né? Então, assim, normalmente vem alguns temas assim engraçados, mas é interessante isso, por que eu trago, né, esse assunto? Porque de uma forma muito lúdica, leve, divertida, bem-humorada, você ensina educação financeira. Então é como dizer assim, a narrativa forma o personagem. Se eu fosse um personagem do meu filme, do filme da minha vida financeira, que ator ou que personagem eu seria? Ou melhor dizendo, que narrativa eu tenho utilizado para dizer que não é possível, né, Dani? É muito pouco. Mas não tenho tanto. Essa é uma narrativa que justifica o estado que eu permaneço igual. E a Dani até falou, é difícil, muitas das vezes é difícil, mas lembre-se sempre de uma coisa, é difícil ser organizado financeiramente, mas é muito difícil ser endividado. Da mesma forma que a Dani falou, é difícil ser educado alimentarmente, não sei se eu posso dizer assim, mas ser saudável, né? Fazer atividade física, levantar para fazer alguma atividade ou fazer no final do dia ali. Muitas das vezes é difícil, vão ter escolhas que a gente vai ter que fazer, renunciar a algumas coisas e se dedicar. Mas também é difícil ter uma saúde prejudicada, né? Então, assim, existe uma frase hoje que diz assim, escolha o seu difícil. E é uma realidade. Qual o difícil que a gente vai escolher? Um difícil que eu me dedico agora e depois eu tenho a recompensa? Ou que eu busco a recompensa agora fácil, né? E depois eu tenho que pagar o preço. A conta vem, né? Então é bem importante a gente sempre lembrar que os desejos, as vontades, elas são infinitas e os recursos não. Esse é um ponto para a gente avaliar. Ótimo ponto. Os recursos, eles são limitados, mas os desejos não. Então eu uso muito uma frase que diz assim, para você organizar sua vida financeira, começar a prosperar, eu diria assim, abra as torneiras, feche os ralos e ajuste o padrão de vida por um tempo. É simples. É aumentar a fonte de renda, é começar a investir com pouco, né? Existem dicas, sugestões, dinâmicas para como começar a investir até com R$1.
Então, depois, abra as torneiras, feche os ralos, ou seja, reduza os gastos, os desperdícios, identifique isso em casa e comunique isso em casa. Comunique a família, vamos fazer uma reunião aqui, como que a gente está gastando? Monta um planejamento financeiro. Planejamento financeiro, gente, é um processo didático para a família. Às vezes, os filhos que não conhecem, eles acham que o dinheiro ele já vai para a conta paga automaticamente, né, Dani? Isso. Ele cai lá na conta ou ele vem no bolso, mas ele já procura a conta para pagar. Não, o dinheiro não tem destino certo. É nós que damos destino para ele. E todos pertencem a esse movimento de mexer com o valor, com a finança da família, né, Fernando? Porque antigamente era o meu pai, né? Então, o homem era o senhor que recebia a renda e ele fazia toda essa gestão e ninguém poderia nem se aproximar dele ou perguntar, né? Por que não tá pagando? Para onde vai o dinheiro? Ninguém sabia. Você tá indo no banco fazer o quê? Nossa senhora, né? Antigamente, meu pai saiu com uma pasta preta e a minha mãe não podia nem se aproximar, né? Então, assim, falar de dinheiro, as crianças tinham que sair da sala. Então, muito bem. Nossa, assim, exatamente, né? Todos precisam, a gente tem que pôr a família a par do que está acontecendo. A família fala o contexto onde você está vivendo, porque todo mundo faz parte desse contexto. Tem a conta de luz, tem a conta de água, é um barquinho que todo mundo tem que saber para onde ele está indo ou para onde nós precisamos chegar. Então, reunir, né, Dani, a família ali, discutir sobre isso, falar, montar um orçamento simples, né? É um papel e caneta, é montar um orçamento. As crianças, os adolescentes, as pessoas da família vão começar a perceber que existe vamos dizer, um movimento em relação a essa organização. E eu digo até assim, acredito muito de que o caos não precisa de organização nem uma mente inteligente, mas a organização precisa. Né? A nossa casa, se a gente deixar ela sozinha, a gente volta lá, ela não tá tudo organizada, ela vai estar, né, um pouco desorganizada, né? Agora, quando a gente quer organização melhor, a gente precisa parar, planejar, analisar, e isso pode ser envolvido só de fazer isso. Por exemplo, como nós estamos fazendo aqui, vamos sentar e vamos falar sobre isso, como nós estaremos aqui há alguns anos. Isso já gera um movimento, uma conversa mesmo em família. Então, João, como você pontuou, como fazer? Primeiro começar a falar sobre esse tema. Perfeito. Porque o conhecimento é o que vai startar todas as outras, talvez ali, as outras matérias relacionadas. Mas é buscar conhecimento, dizer que não é automático. Sim. Assim, somos nós que fazemos, né? Sim. Nesse aspecto, a gente está passando por uma mudança de cultura muito grande e até de questões físicas mesmo, né? Por que eu trago esse assunto? Né, como vocês colocaram, né, existiam práticas no passado, né, de como é que fazer a gestão financeira, né, tinha os momentos, né, temos que desmistificar isso. Hoje a educação financeira ele é para todos e para todos, não só para, né, o homem ou a mulher que são os chefes da casa, mas essa conversa, diálogo com a família é muito importante. Então esse é um ponto de desmistificar, que todos hoje fazem parte para ter esse diálogo. E tem uma outra coisa que mudou muito nesse aspecto, é que hoje a gente quer falar de educação financeira, né? Antigamente, né, vamos colocar aqui, você tinha o dinheiro em espécie. Sim. Você tinha ali, né, a nota, né, que você trabalhava, que você tinha, que você, né, recebia, né, do teu avô, né, da tua mãe. E hoje a gente está numa fase que hoje nós temos menos dinheiro em espécie. Verdade. Né? Então a gente não tem aquele dinheiro, a moeda para poder colocar no cofrinho que tanto se fala. Então a gente tem que adaptar também a nossa cultura sobre esses novos métodos, né, de investimento e de questões físicas mesmo. Só que hoje temos condição de poder fazer isso usando tecnologia. Então hoje podemos ter, né, uma conta, né, para um adolescente, para uma criança, né. Vamos pensar, ele pode ter o cartão de crédito dele para poder fazer ali a consulta. Hoje você vê muitas adolescentes ali, né, uma idade jovem, com telefone celular, que usa no final de semana para a família poder, né, ter ali alguma consulta ou fazer algum trabalho que tenha. Colocar um aplicativo, né, da sua cooperativa, da sua instituição para poder fazer a consulta. Então, mudar um pouquinho os hábitos sobre isso, né? E esse que é o ponto. Hoje vamos pensar que a gente tem ali em casa um adolescente, né, um jovem. Tem que poder pensar em abrir uma conta para ele, né, de poder emitir, né, depositar ali o valor para ele, para poder emitir. Ele poder no final de semana, muitas vezes, não vai ter o dinheiro, né, mas vai ter o cartão para que ele possa ir e poder passar isso.
É um pouquinho disso que a gente está passando por essa fase? Como que a gente consegue hoje, né, ter para o adolescente, para esse jovem, né, saber onde que eu vou consultar? Eu vou contar no meu cofrinho, tirar minhas notas? Hoje, muitas vezes você não vai encontrar mais. Mas eu posso pegar o aplicativo, né, entrar na minha conta, logar e poder ver como é que tá, né, a minha conta, como é que tá meu valor. Ah, pai, eu fiz uma tarefa aqui em casa, fiz uma atividade, né, pô, faz um Pix aí para mim, né? Então é uma questão que hoje a gente tem que poder colocar e poder trabalhar sobre isso, né? Então, né, mudou-se muito as culturas, mas é necessário a gente adaptar essa fala para os adolescentes também. Como que funciona hoje numa instituição financeira, nessa questão do cartão de crédito, para poder ensinar ela a fazer a gestão, de poder fazer a mesada depositar para ele, dar o cartão para que ele possa ter esse consumo consciente? Temos como fazer isso? É uma questão que a gente pode ter essa conversa com as crianças, com os adolescentes, e ter a sua conta e fazer ali os investimentos dela? Como que a gente pode, nesse ponto aí, Dani, fazer esse trabalho e ter essa conversa e ter essa conta e ensinar a fazer a gestão, não mais com dinheiro espécie, mas usando a tecnologia, né? Usando aplicativo a favor? Como que a gente pode ter essa conversa e abrir isso e ter isso com as crianças? Que legal, João, isso é bem bacana, porque dá para fazer isso, né? As crianças já sabem que nós não estamos aí com a espécie mais, né? Porque eles falam, mãe, faz um Pix, né? Ou mãe, aproxima o cartão, porque nem passa o cartão mais, aproxima o cartão ou o celular, porque você também tem a possibilidade de utilizar o cartão ali através do seu celular. Mas é importante incluí-las nesse movimento e não, por exemplo, na minha família, eu fui ter a minha primeira conta com o meu primeiro emprego. Então, eu fui ter algum tipo de orientação mesmo financeira na dor, né? Então, eu sofri bastante. Eu, a gente foi, assim, teve problemas. Eu tive muitos problemas, porque eu imaginei que o meu primeiro salário ia ser a minha salvação, né? E não foi, né? Foi o início de alguns problemas financeiros. Então, talvez a família, né, ou as pessoas entendam que não é necessário você completar 20 anos para que você tenha início de uma vida financeira ou de uma conta numa instituição financeira. Isso pode ser iniciado desde a criança nascendo, né? A gente vê culturalmente em outros países, quando a criança nasce, os parentes já contribuem ou compram ações, entregam para os pais, né? O vô e a avó abrem algum tipo de poupança e começa já a depositar o valor. Então, esse início pode acontecer. As instituições financeiras também já têm produtos e serviços para atender essa galera, né? Nós temos na Sicredi, então a gente tem inclusive orientação quando essa criança entra. Então, é muito importante que isso aconteça, mas que ela seja protagonista disso também, que ela participe, né? Não adianta sua mãe ou pai falar assim, abre uma poupança lá para você. Aí, depois de 10 anos, fala, tô aqui a poupança. E aí o adolescente, ou fiz 18 anos, né, não sabe nem por onde começar ou o que é poupança, né? Então, por que poupança, né? Estão falando que poupança é ruim lá na minha rede social, como assim? Então, é algo que precisa ser, sim, conversado em casa. Ele pode ter, inclusive nas cantinas, hoje nas escolas, né? Antigamente a gente comprava ficha e tal, com dinheirinho, né? Muitas vezes a cantina fala, quer fazer um Pix? E a criança vai, a criança já tem um cartão ali para movimentar. É importante que ela entenda como que aquilo está chegando até ela, qual que é a melhor forma de organizar. Papai, eu preciso gastar tudo no lanche? Ou, não, filha, né? É importante que você veja que esse dinheiro que você não gastar no lanche é seu, né? E que isso você vai estar guardando. E se a gente colocar num outro lugar aqui na poupança, ele vai estar rendendo. O que é render? Então, trazer esses conceitos para as crianças. E não é uma coisa assim, nossa, é difícil, vou ter que falar de matemática com os meus filhos. Não, é algo que é vivência todo dia. Ele precisa entender que o dinheiro que está parado lá na conta, ele não fica lá parado lá na conta. Ele vai pagar despesas da casa, né? E aí, mas eu posso contribuir com isso? Lógico, né? Então, lá em casa, por exemplo, a conta de luz, elas querem ver todo mês. Porque a gente combinou que se a gente pagar menor do que estava vindo bem alto,
E esse valor vai ser transferido para ela, porque elas estão contribuindo para a gente diminuir o valor. Estão participando, né? Estão se envolvendo. Né? Até uma consciência de consumo. Exato, né? Você motiva a criança a estar participando ali. Então, envolva ela nas atividades, nas decisões também. Porque se ela for só parte do processo ali, ela vai falar, se vir, se não vir também, né? Se eu gastar mais ou menos. Então, tem que ter essa consciência e ela perceber que, opa, não, vai pegar do meu dinheiro? Não, mamãe. Então, não vou comprar o picolé, né? Porque se você falar, vamos comprar o picolé, vamos? Ah, então pega lá seu cartão, filhinha, pagar. Com o meu dinheiro? Não, né? Então, ela vai ter esse estalo de, calma, eu vou fazer uma escolha, eu não vou usar o meu dinheiro aqui porque eu tenho outros objetivos. E eles poderem ter o poder de ter objetivo, de alcançar algo, isso é muito importante, né? Porque às vezes você conversa com a criança e fala assim, mas eu posso juntar dinheiro para isso? Sim, você pode, deve, conversa com o seu pai, com a sua mãe, né? Como que dentro do processo lá da sua casa você vai poder ter esse ganho também, ou atingir esse objetivo junto com eles. Dani, e aproveitando até a sua fala de que, como que é simples, né? Só de você falar que a energia é paga, então o recurso que é recebido em algum período é destinado para pagar a conta de luz. Se a conta de luz vem menor, sobra mais recurso. É uma coisa muito simples. A criança já internaliza isso, já entende que se ela fizer alguma economia, Exato. Ela tem mais... uma sobra maior ali, né? Então olha que legal, e você já começa a ensinar ela a ter um consumo consciente, mas também pensar em ter um recurso maior no final do mês, no final do período, né? E Marcelo, pegando esse ponto que a Dani começou, falando um pouquinho sobre essa questão da economia, do recurso, e o seu gancho que você falou um pouquinho agora também, então primeiro a gente entendeu de que a gente tem que, para as adolescentes, hoje em dia, ter uma conta, na idade, dependendo, ter um cartão que ele possa ali fazer alguns débitos, poder fazer ali sua gestão e independência sobre isso. E esse pensamento de consciência da família, que gerou economia, a gente puxa um outro gancho também que é importante para elas, que a Dani falou um pouquinho sobre isso, da questão dos sonhos, da questão de ter objetivos. Então, talvez construir também com os adolescentes, né, com as crianças, ok, vão poder poupar. Vão poder guardar, mas qual é o seu objetivo? O que você quer com isso? Você quer, no final do ano, comprar alguma coisa para você? Você quer já pensar em realmente trocar a sua chuteira? Você quer comprar uma nova sapatilha para você poder fazer ali o seu exercício, a sua ginástica, né, o seu GR, enfim, né, dependendo da prática? Mas colocar também para os adolescentes objetivos. Colocar sonhos, definir metas para que eles possam buscar alguma coisa. Isso vai muito da educação financeira. Então você tem ali o seu cartão, você tem ali a sua mesada, você recebe do seu pai o seu recurso. Você fez um combinado com ele que, de acordo com as notas, de acordo ali, né, com a sua economia, de acordo com o seu trabalho, você ajudar em casa, você vai ter ali o seu dinheiro, mas o que você tem que construir com isso? O que você quer atingir de sonhos, objetivos? Faz sentido, Marcelo, você poder colocar nos adolescentes esse pensamento, essa consciência de construção, de chegar a ter um objetivo dentro dessa relação da educação financeira? Com certeza, faz todo sentido, né? Eu gosto muito dessas analogias, né? De construção, né? De desenvolvimento, tal, da narrativa, né? O que eu tô falando para mim, onde eu vou chegar, e aí eu vou chegar, né? Se eu tô falando, qual personagem que eu tô construindo dentro de mim, né? E aí você falou da questão da construção. Faz todo sentido, porque senão vai poupar dinheiro para quê? Aí a criança ela vai sendo ensinada, o adolescente vai sendo ensinado que, na verdade, se poupa dinheiro para a gente ter menos dinheiro. Porque se eu estou poupando dinheiro e não estou usufruindo, estou tendo um desfruto disso depois, e o depois pode ser maior, porque é com juros, né, Dani? Exato. Ele rende, ele cresce, ele gera mais dinheirinhos. Eu costumo falar para minhas filhas que assim, a gente planta dinheirinho e daqui a pouco a gente vai colher mais dinheirinhos. Eles geram filhotinhos. Então, de uma forma muito lúdica e simples, elas percebem que, então tem um lugar que a gente coloca o dinheirinho lá e eles se multiplicam. E é exatamente assim. Então, se a gente não der destino a isso, e se nós não dermos o destino, colocarmos para que estamos fazendo isso, por que é muito forte, isso provavelmente vai se perder ao longo do tempo. A Dani até falou bem assim, que muitas das vezes a nossa geração ela recebe mais dinheiro do que
A minha, pelo menos, né, Dani? Sim. A minha tinha que batalhar para conseguir ganhar alguma coisa. Hoje já não. Hoje, né? Nós estamos melhor financeiramente falando. Muitas vezes os nossos filhos eles têm acesso a recurso, a um cartão, que é muito benéfico. É muito positivo, desde que seja bem utilizado. Isso é bem importante destacar, que o cartão ele não é um dinheiro invisível e infinito. Ele é um recurso que está alocado em algum lugar, ou ele está atrelado a uma dívida, ou a uma poupança, né? Um recurso que está lá. E ensinar isso é bem importante. Da onde vem o dinheiro do cartão? Né? Muitas das vezes ele vai ser pago depois, ou ele está atrelado a uma conta, que é muito benéfico. É muito positivo eles poderem usar os benefícios de um cartão, de uma conta. O gerenciamento fica até mais facilitado, né? Mas explicar por quê é bem importante. Porque senão se torna só... Para que a gente vai na academia? Para que a gente faz um exercício físico? Para ficar cansado? Para ter dor muscular e para suar? Não. Esse é o trajeto. Mas o trajeto tem um destino. Então o destino a gente sabe o que é. Em nenhuma outdoor de academia você vai ver lá uma fala assim, vem aqui que aqui você carrega peso e sai bastante dolorido. Não, esse é o processo. Muitas das vezes isso vai acontecer, mas o corpo perfeito, o desempenho físico, né? a evolução da estética, a melhora da estética, isso é apresentado. Então nós não fazemos a poupança do dinheiro, a guarda do dinheiro para guardar o dinheiro. Ele tem um objetivo maior, mais significativo. Então, é bem importante fazer isso, porque senão as pessoas vão parar no meio do caminho. E aí eu costumo dizer que quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Então, vai ser um esforço sem motivo, sem significado. Então, muito importante falar do porquê, por que a gente está fazendo isso. A construção é para chegar em tal lugar. E nesses momentos de chegar nesse lugar, financeiramente falando, comemorar. Né? Desfrutar, celebrar. Então, reunir, da mesma forma que a gente reuniu a família, né? A gente já está reunindo a família aqui, né? Não, quem está assistindo aí o podcast, quem está ouvindo, já começa a marcar uma reunião em família aí para falar, ó, vamos reunir e falar sobre isso. Como que estamos como que está as nossas finanças e como que estará daqui a um tempo. E nesse como estará daqui a um tempo, vamos celebrar. Então, Maravilha. É bem importante. Então, o trabalho que muitos têm também de poder fazer essa construção, né, para os adolescentes e poder colocar sentido no dinheiro. Isso. E também ter esse pensamento de, ok, vamos poupar, mas vamos com esse objetivo, vamos colocar metas, né? E ajudar eles de poder entender o que ele pode ser para ele positivo, o que para ele pode ser interessante. E quando realmente você colocou você atingir, celebrar isso, né? Você conquistar é muito bom, mas você celebrar é muito melhor, porque isso te dá combustível para que você consiga fazer outras vezes e multiplicar realmente os seus ganhos. Então, é bacana poder saber que a gente tem que também saber poupar, mas saber colocar energia do porquê que eu estou fazendo isso. Que tem um objetivo, que tem ali uma meta, né? De como que ele pode fazer para chegar nisso. Então tem uma consciência, acho que é fundamental, como vocês colocaram, para estabelecer como que ele deve usar o dinheiro de maneira consciente, né, com um propósito, né, com um motivo específico, né, e para que quando ele conseguir conquistar, celebrar essa conquista que ele teve. Também vocês falaram uma questão bem interessante, né, sobre a questão de você poupar, né, de você poder investir, né, da rentabilidade, de você poder saber como que rende, né, isso. E eu também entrei num tópico um pouco antes sobre tecnologia, né? Sobre a parte da inovação, o quanto que isso é rápido. Hoje todos nós vivemos dentro de um universo digital, né? Com muita tecnologia envolvida. E a gente tem que saber que tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim. A gente tem que ter a consciência de poder saber que isso é fundamental, que faz parte da nossa vida, não tem como viver sem ela mais, mas saber que tem o lado bom e o lado ruim. Nesse momento que a gente está vivendo, a gente tem muitas formas de, ainda mais na rede social, né? O dinheiro fácil, né? Aquela vida de Instagram que a gente fala, né? Pessoas viajando, publicando, comprando tênis e trocando de carro, né? E com um videogame X e já troca por aquilo, né? Com o celular daquele modelo. Então, o quanto que a gente fica muito envolvido e imaginando que a vida da rede social é uma vida verdadeira. Uma vida... e na verdade você vê que é muitas vezes uma mentira, né? São notícias mentirosas, o fake, né? Que a gente fala muito sobre isso, as fake news. A gente entra um pouquinho na questão
né, que gera uma preocupação muito grande, né, das apostas, né, das bets, né, dos jogos do tigrinho. E você vê as gerações mais novas, não só mais novas, mas no geral, né, pega muitos adolescentes que vivem muito no telefone celular, que é uma vida fácil de que você joga, que você aposta, que você ganha, né? Como que vocês falam um pouquinho, né, do que é esse universo? Né? O quanto que ele realmente é verdadeiro? Né? O quanto que a gente tem que ter essa preocupação, tanto os adultos, as pessoas mais velhas, ter essa consciência, e os mais jovens também, né? Como é que vocês veem esse momento que a gente está vivendo hoje, né, desse mundo de rede social, desse mundo fácil, juntamente com as apostas virtuais, com as bets, com os jogos de tigrinho, para poder buscar esse rendimento? O que vocês falam sobre esse universo? A rede social, João, ela cria uma falsa sensação nas pessoas, nas crianças, nos adolescentes, o dia inteiro, porque o assédio, né? Então, e nós estamos ali também. O brasileiro é um dos países. O Brasil é um dos países onde as pessoas mais passam tempo na internet, em redes sociais. E aí nós somos assediados e cria-se uma falsa sensação de que de ganho de dinheiro fácil, né? Quando vem as propagandas ali de bets, isso é um relato de pessoas que perderam muito dinheiro. Elas falam assim, mostra eles num carrão, em Dubai, né? Como se já tivesse dado todo aquele retorno que se eu fizer isso, eu vou já atingir isso também. E isso é muito preocupante. A gente tem sérios problemas aí. Não é sobre isso, né? O dinheiro não é fácil. Eu tenho até anotado aqui que o que existe é trabalho duro, planejamento, decisões financeiras inteligentes e a longo prazo. Né? A hora que alguém chega para mim e fala assim, não, mas Dani, faz aqui, rapidinho, você já ganha, eu já me recuo, porque não existe isso, não existe estar todo mundo. Então, tem que tomar cuidado, os jogos são perigosos, a gente fica ali, né, torna-se um vício. Nós temos muitas pessoas que estão perdendo os valores do orçamento da família, crianças utilizando o dinheiro da família. A gente já viu várias reportagens sobre isso. Então, não é bacana. Vamos pegar esse tempo, né? Vamos pegar isso e trazer para outras atividades. Eu sempre faço a sugestão, não gosto muito não pode, não isso, mas dentro disso, né? Quais as outras possibilidades que a gente pode fazer? As minhas filhas me questionaram, inclusive, né, Dani? Mãe, por que o jogo, eu tenho os joguinhos de azar, as bets, né? Por que isso não é legal? E aí eu expliquei pra ela, né? Porque assim, o jogo de azar, ele já tem um nome, né? Eu falei, filha, jogo de... Ela, azar. Eu falei, então não é sorte, né, filha? Então, ele é programado, né? É uma ação programada ali pra você ganhar e depois você perder, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Tomem cuidado com as pessoas que são... Porque, assim, tem pessoas que influenciam mesmo. Então, não existe dinheiro fácil, né? Meninos, meninas, jovens, não existe, né? A gente precisa ter o processo é trabalho, planejamento, decisões financeiras. Poxa, Dani, nem no tigrinho fácil? Não tem! Isso é bem... a gente precisa levantar esse tema, tomem cuidado, existe a sensação, é igual a moça que tá lá fazendo a propaganda da praia, ela tá na praia, ela tá sentindo a brisa, né? Aquilo é como se a brisa estivesse batendo na gente. Então, o dinheiro é a mesma coisa, né? Então, você vê a pessoa lá, bateu o dedo, rodou, ganhou na hora, falou, ué, se tá acontecendo com ela, por que não vai acontecer comigo? Não vai acontecer com você, porque não é assim que o dinheiro vem, né? Então, precisamos ter a consciência, tem que ser consciente, tem que ser crítico mesmo sobre isso, né? E trazer para a família, conversar sobre isso também. Se você tá vendo que uma pessoa que você conhece tá ali, ajuda ela, né? Procura ajuda, né? Hoje a gente tem uma galera que fala sobre isso. A gente tem a própria internet, né? Procure por boas pessoas falando sobre isso, por pessoas que entendem e falam, né? O quão isso pode ser prejudicial para você, para sua família, enfim, para o contexto que você está ali. É cilada, Beno. E você vê, né, que é um ambiente muito
muito forte, né? Então você vê pessoas, empresas, uma mídia muito forte em cima disso, né? Trabalhando. E isso deixa as pessoas assediadas, né? Com esse mundo, né? De fantasia que vive hoje a rede social sobre isso. Então a gente tem que ter esse olhar muito grande, como você falou. As pessoas têm que estar um ajudar os outros, saber que, infelizmente, isso está acabando com muitas famílias. Né? A gente vê as estatísticas, a gente vê reportagens, muitas falas sobre isso. Né? Então é um jogo que te pega, te ganha 2, 3 vezes, mas você perde 10, 12 vezes. E você vai na rede social, ninguém perdeu. Todo mundo está feliz. Ninguém que porventura teve uma perca, vai lá dar um depoimento, vai poder falar. Agora tem muitos, né, que são pagos para poder falar sobre isso, para divulgar os jogos, para fazer com que muitos caiam e entrem numa depressão, entrem muitas vezes, né, em questão de financiamento, de inadimplência, e realmente acabe com as famílias. Marcelo, é isso mesmo? Como que é o caminho? Como que você vê esses jogos? O quanto que isso realmente dá esse impacto para as famílias e para os adolescentes, né, que estão muito fortes na rede social e são muito impactados com essas propagandas? Sim, a gente brinca um pouco, né? Que eu já ia mostrar aqui como baixar o jogo do Tigrinho, né? Mas é muito séria essa questão. Sim. Até como que eu me deparei com o tema de educação financeira. Estudando e instruindo um casal amigo meu, que estava passando por uma crise no casamento, e qual que era o problema chave do casamento? Finanças. E aí fui pesquisar sobre isso. O motivo número 1 no Brasil de separação de casais não é traição, não é incompatibilidade de gênero, é finanças, é dinheiro. O motivo número 1 de problemas familiares de pais, filhos, repartição de herança é dinheiro. Né? Então, muitas das vezes isso não é falado. É falado quando alguém vai lá e ganha 5, 10, 50 reais, 100 reais. Mas quando essa mesma pessoa ganha 500 reais, como você mesmo falou, a rede social não tem uma foto dela triste que perdeu 500 reais, que era 500 reais para ela ter concluído a compra do mês. Isso não vai para a rede social. Porque é exatamente isso. A rede social, ele é um canal de amplificação, mas nós não vamos lá contar as nossas tristezas. É normal, nós estamos lá contando as nossas alegrias. Então não cai no conto da rede social, né? Não é que ela é feita, né, João, para te enganar. Não, mas é que nós somos assim, nós não vamos lá e expomos as nossas dores, as nossas dificuldades. Nós estamos lá expondo só as nossas vitórias. Mas muitas das vezes, quando está relacionado a esses jogos de azar, né, é muito mais pessoas que tiveram azar de jogar e não estão expondo lá as suas perdas. Então ontem mesmo eu vi uma reportagem do Banco Central que apresentou que as bets têm faturado por mês entre 20 e 30 bilhões. Então é muito dinheiro. E da onde está vindo esse dinheiro? Do bolso do nosso querido ouvinte, do cidadão, das pessoas que não estão ainda entendendo que isso foi programado, como a Dani bem falou. Foi programado para fazer o dono do programa ganhar, que é o dono do sistema, do software. Então a gente não pode ser, vamos dizer assim, ingênuo, né, João? De achar que não, eu vou chegar lá e eu vou vencer a programação. Eu vou conseguir vencer o programador, que às vezes tiver um time de programadores lá. Não, mas eu vou conseguir, João. Então o que é a raiz desse problema? Que ao meu ver é, primeiro, um pouco de inocência financeira. Às vezes uma ganancinha, né, Dani? Que eu vou ganhar um pouco mais do que todo mundo, tem uma ganancinha ali. Mas também, gente, a gente tem que ser humilde de dizer que muitas das vezes a gente é um pouco orgulhoso. Mas para que eu vou ouvir um podcast de falar sobre finanças? Eu já sei o que eu tenho que fazer de finanças. E eu declaro sem medo de errar. Nós não temos, ou vou dizer até você, né, para provocar um pouco o ouvinte, você não ganha aquilo que você gostaria de ganhar por coisas que você ainda não sabe. Então você não ganha ainda mais por coisas que você ainda não buscou saber e entender como que pode ganhar mais. O dinheiro pode trabalhar por nós. O dinheiro pode trabalhar por você. Então você pode fazer uma organização e com 10 reais você começar a investir. Existe a dinâmica dos 200 depósitos que você elenca num caderno para criança, para adolescente, para qualquer pessoa, 200 depósitos. E o depósito número 1, sabe de quanto é? R$1. O depósito número 2, R$2. E cada número de depósito equivale ao valor que você vai depositar. Ou seja, o último depósito é de R$200. E com isso você junta, pasmem, mais de 10 mil reais.
Sim. E aí, todo mundo gostaria de ter 10 mil reais agora. Todo mundo gostaria de receber agora 10 mil reais, mas vamos fazer 200 depósitos. E se eu quiser até... Não, eu consigo mais, né, Dana? Eu consigo mais, João. Então vamos multiplicar por 10. O primeiro depósito é 10 reais. Comece com 10. Então comece com o que você tem, que você vai ver que quando você terminar a jornada, você vai olhar para trás e vai falar como foi bom começar. Se você pudesse ter a oportunidade de te dar um conselho financeiro para você há 10 anos atrás, com certeza iria envolver não gastar tudo que você ganha, né? E poupar e começar a investir. Então, a Dani abordou bem de que se nós fôssemos aqui montar uma empresa, você que está nos ouvindo, nos assistindo, montar uma empresa de desenvolver um jogo, esse jogo vai ser para dar lucro. Ele não vai ser para dar prejuízo. E isso é normal, todo mundo. Vamos montar uma empresa? Vamos. A empresa vai dar lucro. Era o objetivo número 1 das empresas. Então, os jogos... Muitas das vezes a pessoa paga para jogar. Eu sou da época, né? Não faz muito tempo, eu sou uma pessoa muito jovem, mas eu sou da época que você ia lá, né, numa loja de videogames e pagava um valor e ficava lá meia hora jogando. E ficava 1 hora jogando. E então a perda era limitada e calculada. Você jogava, era o adolescente que ia lá para jogar. Ou numa lan house, né? Ia lá e jogava. O jogo ele é programado para isso, para você passar tempo jogando, para o seu recurso ficar preso lá. Então, é uma guerra da atenção, né? Eu quero a sua atenção, então eu preciso que você esteja preso aqui, no joguinho, na dopamina, que você ganhou umas moedinhas, mas as moedinhas custaram 50 reais, né? E no final das contas, até as moedinhas vão embora para estimular você a passar mais um tempo jogando. Então, é o estímulo de jogar, se divertir um pouco, interagir, mas também gerar uma recompensa fictícia para que você entenda, eu ganhei algo, eu passei uma fase. Mas quanto custou para passar essa fase? E você, na vida financeira, está parado na fase já faz tempo. Então, usa essas analogias para dizer o jogo foi feito para a gente passar tempo jogando e pagar por isso. Não existe almoço de graça, já disse essa frase. Já. Então, a gente paga, todas as pessoas pagam por isso. E pior, muitas das vezes, quando elas querem colocar mais recurso, elas vão perdendo esse recurso. E o jogo vai estimulando e envolvendo ela para ela perder. Então, não é que nós não gostamos, né, de se divertir, de brincar, não. A gente não gosta de perder dinheiro e tá aqui tentando ajudar você que está nos ouvindo a não perder dinheiro de uma forma aí incalculada. Não existe, né, nesse universo, né, as pessoas que querem fazer o bem a qualquer custo, né? Então, nesse ambiente de tecnologia, tudo é muito calculado. Tanto é que a gente acaba pesquisando, né, com nossos influenciadores. Existem grandes influenciadores na internet, né, que são pagos para poder promover realmente esses jogos de azar, que, como eu falei, né, e vocês comentaram, está acabando com muitas famílias sobre isso. E você analisa, e eu já vi dados sobre isso, existem até cidades muito pequenas que eles estão pegando esses micro-influenciadores, adolescentes, jovens, né, que moram nessas cidades, investindo neles, né, com casa de aluguel, né, com carro importado, para que eles divulguem os jogos, mostrar o quanto que eles estão bem, estão ganhando dinheiro, ostentando, né, para que cidades, e de verdade, com menos de 50 mil habitantes, angariem outras pessoas para poder entrar nisso. Então, é um mercado muito perigoso, né? Que a gente tem que estar muito atento quanto a isso, né? E o Marcelo falou um pouquinho que você vai poupando para daqui a você ter 10 mil reais. E hoje em dia as pessoas estão tão imediatistas, né? Elas querem tudo a tão curto espaço de tempo que ele quer ganhar 10 mil reais em um mês no jogo, jogando. Não faz sentido. É uma questão que não existe. Tem que estar muito atento quanto a isso, né? E poder instruir realmente as crianças. Como educação financeira, a gente tem que falar desde a base para eles, né? Você já falar para ele também, isso é educação financeira, acabar com esses jogos, não entrar nisso, tomar muito cuidado, né? É uma consciência muito grande, porque você começa, você vai jogando, não, mas é só 5 reais, eu estou apostando pouco aqui, né? E quando você vê, você perdeu 15, 50, aí você ganha 250, ganha 500. Opa, peraí, mas aí a máquina te pega. Aí o programador te pega e vai te derrubando, e você não quer perder, e você fica naquela ansiedade, você quer recuperar, e você não consegue sair mais desse círculo, né? Que é algo muito perigoso. Então,
muita atenção com relação a isso, né? A base financeira, ela é algo muito estruturada, né? Vem de milhares de anos e tem que poder usar a nosso favor e não imaginar, né, que o jogo, né, pela internet, a rede social hoje, que muitas vezes, né, só mostra o lado bom, você achar que aquilo é uma realidade, então ter muita consciência. É um pouco disso que a gente tem que ter esse cuidado, né? Olhar o lado bom das coisas. Tem lados maravilhosos da rede social, que a gente pode se promover, pode ter, né, nosso ganho, você pode estudar, aprender muita coisa, mas tem um lado ruim também. Então tem que ter essa consciência e poder meter naquilo que a gente consegue, né? Ajudar as famílias, ajudar os jovens, ter essa consciência. E se você é jovem, né, que está, na verdade, nesse ambiente, joga sobre isso, tem essa participação, cuidado, abra os olhos, né? Pesquise mais, veja as reportagens, né, e mude os seus hábitos, né? Sempre tem hora para poder começar e poder criar novos hábitos, né? Então essa é uma questão que a gente tem que ter muita atenção em relação a isso e muita atenção com esses jogos. João, e até aproveitando a sua fala, que é assim, não é que nós estamos aqui não querendo que as pessoas ganhem 1.000, 2, 3, 10 mil reais. Nós não queremos que vocês percam. Exato. Porque você pode ganhar 10 mil reais no mês? Pode, desde que você trabalhe, encontre um produto que custe, ou serviço que custe 1.000 reais e venda para 10 pessoas. Ou encontre um produto ou serviço que custe 100 reais e venda para 100 pessoas. Então é possível você fazer. Ou encontre um produto que custe, ou um serviço que custe R$1 e venda para 10 mil pessoas. Então, não é que nós não queremos que você ganhe, nós queremos que você de fato ganhe, não ache que está ganhando, né? Então você pode se divertir até no joguinho, desde que não custe 5, 10 reais a cada jogada. Então encontre uma forma de se divertir. Eu costumo dizer assim, encontre hobbies que não sejam tão custosos, né? Que não levem o seu dinheiro a cada rodada. A gente pode brincar em casa, né? Eu sou da época do banco imobiliário. E a gente comprava muita coisa e não custava nada, só custava o jogo. Então você jogava lá 100, 200 vezes, quantas vocês quiserem. E o recurso que você pagou continuava lá, mas o bem que você adquiriu continuava lá. Então é bem importante as pessoas perceberem de que elas estão sendo envolvidas, como você falou, e o dinheiro dela está indo embora. E quando a gente fala até de investimento, um dos primeiros pontos de analisar o investimento é qual o retorno. Quanto me custa e qual o retorno. Então façam as suas análises, né? Quanto custa? Qual o retorno? E o retorno real, né? Quantas pessoas que você conhece que de fato ganham, que ganharam, que estão bem com isso. Então avaliar isso é bem importante. Você vê que a gente está falando de uma coisa muito simples, mas muito impactante. É o motivo número 1 de problemas familiares. É problema de finanças. Finanças. Maravilha. Pessoal, estamos chegando, né, no momento de poder encerrar a nossa conversa, nosso podcast. Quero que vocês façam as considerações finais, né, em relação à nossa conversa. Dani Kloster, por favor. Eu quero convidá-los a iniciar essa caminhada de conversar sobre esse tema. Se já conversa, de mais além, né? De ter esse cuidado, esse hábito. Se já tenho, de começar a ganhar dinheiro com dinheiro, né? E todas essas possibilidades existem. Não percam essa possibilidade, né? O tempo é o seu melhor amigo. Então, inicie, procure saber mais sobre esse assunto. Ele tá aí, todos nós podemos utilizar disso a nosso favor, são benefícios, né? Então, muitas vezes as pessoas olham as instituições financeiras, a gente tinha esse olhar também, né? De, nossa, meu Deus, não posso nem estar no banco que vão acabar comigo. Não, gente, utilizem a seu favor, né? São produtos e serviços como qualquer outra empresa tem. Você só precisa entender como utilizar ele a seu favor, não é verdade? Né? Então, eu não vou comprar qualquer tênis, eu vou comprar um tênis para eu correr, que tem a mola. A mesma coisa é o dinheiro ou um serviço de uma instituição financeira. Eu quero mudar o meu carro, mas eu não necessariamente preciso pegar no Ventania qualquer produto que me traga essa possibilidade, qualquer crédito, qualquer financiamento. Não, eu tenho que entender qual o melhor caminho para eu fazer a troca desse veículo. E muitas vezes a gente não quer esperar esse tempo para acumular esse valor. E a gente não está falando que isso é errado, né, João, Marcelo? A gente está só trazendo para vocês, todos que estão assistindo, que existem
existem outras possibilidades onde você é beneficiado, ou um melhor caminho, né? Onde não vai te envolver em dívidas que vão perder de vista, que você vai pagar esse carro 5 vezes, ele por não parar e entender melhor sobre um produto ou um serviço para que você possa obter esse bem que você quer conquistar, e você tem direito disso. Eu acho que o importante aqui é entender que existem outros caminhos. A gente precisa ter essa informação, deter dessa informação para fazer a melhor escolha, ou iniciar, né, essa caminhada de sim, eu posso guardar dinheiro, sim, eu posso buscar um sonho, um objetivo, sim, eu posso comprar uma casa, mas por onde que eu vou começar? E eu acho que é isso que eu gostaria que todas as pessoas refletissem, que sim, é possível, mas a gente precisa entender onde a gente está e como começar, né? Então, contem com a gente, se tiver dúvidas, a gente está sempre à disposição. Obrigada, João, Marcelo, aí, por essa conversa, esse bate-papo maravilhoso. Bacana, Dani, muito obrigado. Marcelo? É um tema que a gente ficaria aqui algumas horas até falando sobre, né? Então, é legal a gente falar sobre isso e despertar você que está ouvindo, que está assistindo, para começar. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Então, vamos nessa, né? Vamos nessa linha de começar mesmo, de pensar a longo prazo. Até o podcast ele tem o tema do Prosperingar. Então, a prosperidade, ela não é uma coisa imediata, vamos dizer assim, né? Ela é um processo. Então, a prosperidade, a palavra, né? Prosperar significa crescer. Então, a gente poderia até entender assim que o crescimento, se a gente for avaliar o crescimento das coisas, o crescimento, ele é progressivo, mas ele tem um tempo. Cada um tem um tempo para crescer. Então, não seja imediatista. Talvez o inimigo número 1 da prosperidade seja o imediatismo. Né? Você plantar uma semente na terra hoje e amanhã abrir a terra querendo que já tenha o fruto, querendo que já tenha uma planta crescida. Então, tem um tempo. Então, é a mesma coisa nas finanças. Avalie que existe um tempo para você começar a colher aquilo que você quer colher. E quanto maior for a plantação que você fizer, maior vai ser a colheita. Quanto mais tempo você replantar aquilo que você está buscando, maior vai ser a colheita. Eu estou falando de maneira muito lúdica, né? Fazendo analogias aqui, mas com os recursos financeiros. Comece a investir, pense a longo prazo, planeje a longo prazo. Acredite, o brasileiro não é ensinado a planejar a longo prazo. Se você pergunta para um brasileiro quanto ele ganha, ele responde por mês. Mas se você pergunta para um americano quanto ele ganha, ele responde por ano. Isso. O nosso horizonte de prazo ele é diferente. Então, vamos começar a ensinar as nossas adolescentes, crianças, mas por nós, começar por nós, né? Fazendo isso também. Então, pensar em prosperar, pensar em crescer, pensar em longo prazo, pensar em desenvolver hábitos saudáveis e hábitos também financeiramente rentáveis. Conte com o programa, com o podcast, com as cooperativas também e busque ajuda. Precisando de ajuda, né? Busque ajuda, busque conhecimento sobre isso, que com certeza conhecimento é o melhor dos investimentos porque sempre te dá um bom retorno. Muito obrigado, Marcelo Silva, pelas informações, pela troca. Dani Kloster também, por essa conversa. Né? Então a gente aprendeu aqui muito sobre uma consciência desde cedo, criar hábitos realmente saudáveis, não só para o corpo, mas também para as finanças, né? Falar com as crianças sobre isso desde cedo, né? Saber que o dinheiro tem um começo, tem que ter um processo estabelecido e criar realmente metas para que a gente possa saber o que a gente quer estar alcançando, né? Saber que a gente vive num mundo de tecnologias, temos que usar a nosso favor, né? Lados positivos, cuidado realmente com os jogos de azar que nos levam para caminhos infelizmente muito ruins e que tem muitas formas de poder economizar, né? Poder aplicar, poder render desde o pouco para poder ao longo prazo conseguir muito, certo? Perfeito. Muito obrigado pela conversa. E para vocês também que estão com a gente, agradeço imensamente por esse espaço. Continue acompanhando o Prosperingar nas redes sociais, no podcast, no nosso Instagram, nas redes sociais, para que você possa continuar aprendendo muito sobre educação financeira e prosperar na tua vida. Acompanhe a gente nas nossas redes e até o próximo podcast. Muito obrigado.